Meu nome é Eriques da Silva, sou aluno do segundo ano de Automação Industrial do Instituto Federal Fluminense do campus de Santo Antônio de Pádua. Vou apresentar hoje um trabalho de filosofia sobre religião, no qual ficamos responsáveis pelo tema Espiritismo. Vou falar um pouco sobre a religião e os aspectos dela, incluindo algumas coisas e curiosidades. O que é o Espiritismo? Espiritismo, kardecismo, o espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença ela gira em torno da constante evolução espiritual. Essa constante evolução espiritual ocorre em várias etapas, incluindo em várias vidas, vamos dizer assim, no caso, através das reencarnações, ou seja, nós atingimos uma maturidade espiritual de acordo com o tempo, de acordo com as reencarnações. Quanto mais reencarnações, mais a nossa evolução espiritual será maior. A doutrina espírita ela surgiu na França em meados do século XIX, a partir dos estudos de Allan Kardec. Ele era um educador francês e ele popularizou o espiritismo na França. O espiritismo no Brasil começou no ano de 1845, no distrito de Mata de São João, na província da Bahia, onde teriam sido registradas as primeiras manifestações, de acordo com Divaldo Pereira Franco. O ano teria sido 1849, tendo caracterizado por um confronto entre elementos da Igreja Católica e espíritas, com intervenção de força policial. O fenômeno das mesas girantes foi noticiado pela primeira vez no país pelo jornal Cearense, em 1853. Então, a popularização do espiritismo no Brasil foi muito complicada, sofreram bastante intolerância religiosa por conta do Brasil ser um país onde a maioria é totalmente católico, praticamente católica, um país onde a população é cristã e a maioria é católico. Então, nessa época, houve bastante resistência, houve bastante perseguição, eles sofreram bastante, mas conseguiram dar prosseguimento ao espiritismo. Muitos perguntam o que é reencarnação. A reencarnação para os espíritas é a crença de que um aspecto de todo ser humano continua a existir após a morte e que esse aspecto, podendo ser a alma, mente ou consciência ou algo transcendente, renasce em um ciclo de acordo com a cultura e é vista na forma de um ser humano recém-nascido. Ou seja, para os espíritas, nós renascemos com a mesma mentalidade, consciência ou alma, podendo ser as três juntas, duas dessas três, uma dessas três, em outra forma, em outro corpo, em outra dimensão, outra família, em outro estado, outro país. Para eles, nós renascemos com alguma dessas características. E também nós podemos ser vir em outro corpo. Logo após a reencarnação, nós podemos ser transferidos para outro corpo, ou seja, um corpo de animal, ou uma planta, ou um espírito, ou um ser de alguma outra dimensão, reino não humano da existência. Nós podemos vir de qualquer forma. Vamos para algumas perguntas importantes, que nós temos as respostas já. E uma dessas perguntas é: em que momento ocorreria a reencarnação? Muitos espíritas afirmam que a ligação da alma com o corpo existe desde a fecundação, ou seja, desde o momento em que a vida passa a ser gerada, ou não, dependendo do ponto de vista. É, no momento da fecundação, ou seja, no momento em que o espermatozoide atinge o óvulo, é possível dizer que é nesse exato momento em que a reencarnação ocorreria.
Mas não há certeza absoluta sobre isso, é algo que não podemos afirmar, até porque muitos acreditam que a reencarnação só ocorre a partir do primeiro ano da criança, ou quando ela nasce, ou a partir do segundo ano, ou quando a criança já atinge uma maturidade maior. Então, nós não podemos ter certeza de nada, é uma pergunta basicamente com uma resposta que não temos fundamentos, mas podemos matar um pouquinho dessa nossa dúvida. O que trazemos então de nossas vidas passadas? Como já foi dito, nós podemos trazer várias coisas, alma, consciência, personalidade, e tem algumas coisas aqui citadas. Por exemplo, traços de caráter, a personalidade, qualidades e habilidades. Vamos citar o caso de Mozart, compositor desde os 4 anos de idade, seria um exemplo disso. Para vários estudiosos, porém, crianças prodígio como Mozart possuem a característica mental própria, que lhes dá uma memória de alta retenção e uma habilidade comum para organizar pensamentos. Ou seja, muitos espíritas acreditam que as crianças prodígios, elas são reencarnações, ou seja, elas lembram das suas vidas passadas ou trazem as habilidades das suas vidas passadas e demonstram isso muito cedo. Para a ciência, são denominadas crianças prodígios. Agora vamos falar um pouquinho sobre os médiums. A mediunidade ou canalização é uma comunicação entre humanos e espíritos. Propriamente dita, é uma comunicação, é uma interação em que o médium tem com os espíritos. E essa interação pode ser feita através de pensamento, falas, ou várias outras, ou através da manifestação espiritual via corpo físico. Essa manifestação é feita quando o espírito utiliza do corpo do médium para transmitir uma mensagem para as pessoas que ele quer, ou seja, entes queridos, amigos ou pessoas desconhecidas. O espírito, após possuir o corpo do médium, ele tem total utilização dos meios, por exemplo, fala, audição, visão das pessoas ali. É, um dos mais conhecidos foi Chico Xavier, que fez as suas seus atendimentos em Uberaba, Minas Gerais. É, e a mediunidade, popularizada pelas psicografias de Chico Xavier, ganharam visibilidade nos últimos anos, na mesma proporção em que cresceu o espiritismo. Mas nada compara ao poder da mídia atual. Ou seja, hoje em dia o espiritismo se popularizou muito mais com a mídia. Ou seja, quem aqui não conhece Chico Xavier ou João de Deus, que infelizmente não temos notícias tão boas sobre ele, mas que não deixa de ser um grande exemplo de médium no Brasil. Nós temos também outros como Gaspareto, que foi um que tem os romances com temática espiritualistas incríveis e são geralmente temas de muitos programas de TV e nós podemos ter um pouquinho da noção do que é o espiritismo através desses materiais.